Olá, pessoal, tudo bem? E estamos aqui com mais uma novidade na Laje Odontologia. Sim, agora estamos com um podcast. E no podcast da Laje Odontologia, a cada podcast eu vou trazer um especialista que trabalha aqui conosco, da sua área, da sua especialidade, para falar um pouquinho mais sobre. Então, a gente vai falar sobre dentista de criança, a gente vai falar sobre ortodontia, implantodontia, prótese, enfim, todas as áreas da odontologia. E vai ser muito legal, até porque você vai acabar também conhecendo os profissionais que trabalham aqui conosco, certo? E nesse primeiro podcast, a nossa convidada especial é a doutora Daiana. Tudo bem, doutora? Luana, prazer estar aqui hoje. Estou muito feliz com o convite, muito feliz de fazer parte da equipe Aulage. E aqui a equipe é muito maravilhosa, fazer os atendimentos das crianças aqui de Pederneiras tem sido muito incrível e vai ser muito legal compartilhar isso com vocês hoje. Que bom! E como você já adiantou e como o vídeo mostra, quem adivinha aí para que especialidade, doutora Daiana, se concentra? Na odontopediatria, então, a odontopediatria foi uma área que sempre me encantou. Vou falar um pouquinho da minha história com a odontopediatria para Isso, muito bem. introduzir o assunto. Na verdade, quando eu fiz a minha graduação em Marília, na Unimar, eu conheci a odontopediatria e ainda estava um pouco na dúvida sobre qual especialidade seguir, mas quando a gente chega no último ano da graduação, tem a clínica de odontopediatria. E aí, realmente, me apaixonei pela especialidade. E aí eu segui a carreira acadêmica, mestrado e doutorado na área de odontopediatria, mas também fazendo muitos atendimentos clínicos. Então a gente une tanto conhecimento científico juntamente com a prática clínica para atender melhor as nossas crianças. E o mais legal é que você está totalmente atualizada no que diz respeito ao atendimento infantil, gente. Então, vocês querem um atendimento de qualidade, atualizado, com o que tem de melhor hoje em dia? Pode vir aqui na Laje Odontologia que nós temos a doutora Daiana aqui para estar atendendo suas crianças. Na verdade, esses conceitos, né, de atendimento de criança, o atendimento odontológico em si está muito diferente do que era antigamente. Exato. Antes, se tinha um pontinho preto, se tinha alguma mancha no dente, já usava broca, já fazia desgaste para fazer uma restauração. E ultimamente, não só na odontopediatria, mas na odontologia no geral, o que a gente prega é a odontologia da mínima intervenção. E Esse é um nome científico, mas o que que é isso? Né, para quem é um pai que está interessado em trazer. Significa que a gente vai tentar atuar antes da doença começar, para a gente não precisar fazer procedimentos grandes, para evitar de fazer uma restauração muito grande no dente, evitar que um dente tenha um canal e que seja perdido, por exemplo, com 30 anos de idade. exato. E tudo isso acontece por conta do odontopediatra, que tem que atuar ali nesses primeiros anos de vida, orientando os pais, orientando as crianças, orientando quando o dente permanente vem, porque às vezes os pais também não sabem quando que o dente permanente aparece na boca. Ou se o dente está demorando para aparecer e vai acontecer um problema no futuro de uma oclusão, então o odontopediatra que está sabendo o que está Exatamente. acontecendo. É isso mesmo. E aqui uma curiosidade sobre os dentes permanentes, né? Muitas vezes os pais eles esperam o dente cair para saber que está trocando do dente de leite para o dente permanente, mas o primeiro dente permanente que nasce, ele está lá no fundo da boca, então não cai nenhum dente antes. E às vezes eles vêm no consultório já cariado, e aí o pai fala: "Tá cariado". Ah, a gente fala: "Não, tá com uma cárie, né". "Mas é permanente?". "É permanente". "Mas eu não sabia que tinha Não caiu nenhum dente, Exato. como que esse dente não é um dente de leite? E aí nisso você já pega um dente ali com 6 anos que tá cariado, faz uma restauração muito E às vezes grande. precisa até fazer um canal numa criança que nunca foi no dentista. Então, acho que o odontopediatra ele tá aqui justamente para isso, para evitar que esse futuro adulto, ele perca esses dentes muito cedo, né. Na verdade, os dentes eles têm que durar toda a A vida da vida. pessoa, eles não têm que ser perdidos ao longo do tempo. Exatamente, exatamente. E me fala uma coisa, quando que é o principal, né, momento de se levar uma criança ao odontopediatra? Na verdade, Luana, a gente tem que pensar que vai começar já na gestação.
Então, a mulher, quando ela fica grávida, ela tem que ter uma orientação de cirurgião dentista, para que ela não tenha ali problemas durante a gestação, que ela não tenha dor, que ela não precise passar por procedimentos invasivos. Não quer dizer que ela vai ter problemas, mas ela precisa ter essa orientação, até mesmo para quando esse bebê nascer, ela já saber como lidar com a saúde Cuidar. bucal. E outra coisa, desculpa, Não, pode cortei, falar. né? Mas é que eu lembrei aqui. Quanto às vitaminas na gestação, pode interferir na dentição do bebê? Não diretamente. Na verdade, a questão da falta de vitamina e o excesso de vitamina ainda não tem como a gente fazer uma relação direta com problemas na dentição do bebê. Mas o que a gente sabe é que quando a gente começa com as orientações desde a gestação, nós podemos evitar problemas já na saúde bucal do bebê. Ótimo. Então, quando a gente faz essa orientação na gestação, essa mãe ela já vai estar ciente de como que tem que ser quando o bebê nascer, na questão da amamentação, que o odontopediatra também pode ajudar nisso, para verificar ali o freio lingual nos primeiros momentos de vida, que pode interferir na amamentação. Então, seria ali uma intervenção que o Ótimo. odontopediatra poderia fazer. E um outro momento que é muito importante, na verdade, quando não tem ali uma questão na amamentação envolvida, é levar o seu bebê quando nasce o primeiro dente, que são com 6 meses de vida. Então, aos 6 meses, levar o bebê no odontopediatra para saber como que vai ser essa escovação, Como vai cuidar, né, como vai desse dente? cuidar, Porque porque a responsabilidade de cuidar nessa fase são dos pais, né? exatamente, não tem como passar essa responsabilidade pro odontopediatra, para um cuidador, para a escola, quem tem que ser orientado são os pais. Então, esse primeiro momento ali, no primeiro ano de vida, é muito essencial. Ótimo. E uma dúvida, até porque tá se gerando uma polêmica muito grande desse negócio do flúor, né? Pasta com flúor, pasta sem flúor. Tem uma classe aí de nossos colegas que estão fazendo um auê sem nenhuma evidência científica falando mal do flúor. Mas eu queria que você falasse um pouquinho o quanto o flúor é importante, principalmente na dentição decídua, que é na dentição das crianças, os dentes de leite. E principalmente porque essas crianças não têm capacidade e nem coordenação motora para conseguir fazer uma boa higiene para evitar de ter problemas, né? Então fala um pouquinho sobre essa questão do flúor. Exatamente. Ultimamente tem sido levantada essa questão em relação ao flúor, que o flúor é perigoso para a criança, que não deve usar flúor. E, na verdade, ultimamente tem se mudado essa recomendação quanto ao flúor. Antes, não era recomendado para bebês, tinham pastas sem flúor para bebês, só que hoje todas as academias internacionais de odontopediatria, elas indicam que a partir do nascimento do primeiro dente de leite tem que ser utilizado pasta de dentes com flúor, que ali seria numa concentração de 1.000 a 1.100 ppm, que é quase parecido com a concentração que é utilizado na pasta de adulto. Então, qual que vai ser a questão? A quantidade de flúor que você vai utilizar. Você não vai colocar aquela pasta de dente como se fosse um comercial de pasta de dente. Você vai e faz aquela voltinha. Tem que colocar ali do 0 até os 3 anos uma sujeirinha de pasta de dente, como se fosse um grão de arroz cru. E a partir dos 3 anos você pode aumentar a quantidade ali para um grãozinho de ervilha. A questão do flúor é que o flúor, ele, se ingerido em grandes quantidades nessa primeira etapa da vida da criança, que ela não tem o controle do que ela vai engolir, pode causar um defeito na formação do dente, que é chamado fluorose dentária. Do dente permanente, né? Do dente permanente que vem depois, que ele vem com algumas manchinhas. Mas isso só acontece quando é uma ingestão muito excessiva do flúor. Então, aquela criança que comia pasta de dente, leia se ela pasta de dente Tandy. Deliciosa, porque eu comia. Então, eu também comia, né? Graças a Deus eu não tenho fluorose, talvez até fosse uma pasta sem flúor, mas vem justamente para isso. E o flúor, ele tem essa questão da fluorose, mas é totalmente controlável quando nós utilizamos nas quantidades recomendadas. E a questão também que nós temos que pensar é que o flúor, ele
desde quando ele foi inserido na odontologia no século passado, diminuiu muito a prevalência de cárie. Ele ajuda muito a fortalecer esse dente para prevenir a cárie. E a gente sabe que com criança não é fácil manter uma rotina de escovação, fazer a melhor escovação do mundo. Então, o flúor ele é um grande aliado, tem que ser utilizado. Exceto por alguma situação que às vezes a mãe tem ali ela não quer utilizar o flúor, tem muito medo de ter uma fluorose. Quando a sua criança for para a escola, ela pode usar uma pasta sem flúor, porque não tem esse controle. Mas no dia a dia, o flúor é indispensável. É fundamental, né? E aí a importância dos pais se conscientizarem para quê? Para ter um armazenamento correto, então não vai deixar o flúor ao alcance a pasta de dente ao alcance da criança, não deixa o remédio fora do alcance, então, a mesma coisa, não vai deixar a pasta de dente lá para a criança chegar e querer comer. Então, isso por daí aquela pasta fina, então? Sim, que é outra polêmica também, que está sendo gerada, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Isso. Então, vamos fazer o seguinte, depois vamos deixar aqui, num corte aqui do vídeo, a quantidade, uma foto da quantidade, que é legal, né, para vocês terem uma noção do quanto colocar. Isso, Porque é uma sujeirinha. Que nem eu tenho meus filhos, né? Eu tenho a Liris, de 5 anos, e tenho o Arthur, de 1 ano e 3 meses, desde o primeiro nascimento de cada dente. A Liris nasceu com 5 meses, o primeiro. Foi um pouquinho adiantada. O Arthur, não, já foi um pouquinho mais. Nasceu com 7. Mas desde o começo, sempre pasta de dente com flúor. Quantidade mínima. Eles não sabem cuspir. Não vou cuspir, né? Mas a quantidade é mínima. Então, isso não causa problema. Exatamente. Só vai trazer benefício. E a gente que é mãe, a gente sabe que é difícil. Tem dia que a criança não quer escovar o dente, não quer passar fio. Tem dia que você tá cansada, tem dia que o dia foi exaustivo. É a luta, e às vezes a luta naquele dia não vale a pena. Então, a gente tem que ter os aliados. Exato. E o flúor é o aliado. Exatamente, um grande aliado nesse papel de prevenção de cárie e que às vezes a cárie ela passa despercebida, principalmente quando a gente pensa em bebê, né? Se a cárie ela começa ali de uma maneira muito sutil e quando você vê já tem dentes totalmente destruídos. Para quem não sabe, a cárie ela começa ali com uma mancha branca no dente. Então o dente ele fica branquinho. Então você fala, maravilha. Nossa, tá branco. Tá branco, Não. tá bom. Na verdade, não. O primeiro estágio da cárie, ele é a lesão de mancha branca. E essa lesão de mancha branca significa que esse esmalte, ele tá ficando poroso, como se fosse um giz que a gente usava na lousa antigamente, ele fica poroso. E esse esmalte poroso, esse giz, ele vai se dissolvendo e aí começam os buracos, as cavidades da cárie. E deixa eu te perguntar, né? Tem como a gente cessar o processo nesse estágio de mancha branca, né? Antes de fazer a cavitação. Exatamente. Por isso que a intervenção antes de chegar num estágio mais grave é o ideal. Porque se a gente consegue detectar que tem uma lesão de mancha branca, que tem um desequilíbrio que pode levar a ter uma cavidade, uma cárie maior no futuro, nós já podemos tentar intervir ali para evitar, fortalecer esse dente novamente para que ele não venha a fraturar, a cavitar, né? Que nós chamamos de formar a cavidade. O buraquinho, né? É o buraquinho da cave. E aí, fala pra mim, caso o odontopediatra não... a criança não vá até o odontopediatra, não seja diagnosticada essa mancha branca, forma o buraco. O que vai acontecer na hora que essa cárie evoluir? Então, a partir do momento que forma esse buraco, esse dente ele vai consequentemente acumular mais sujeira, porque tem um buraco ali, e também o tecido que está embaixo do esmalte, que chama dentina, é um tecido que ele, quando tem cárie, ele aumenta muito rápido. Então essa cárie ela vai aumentando, então o que era um buraquinho pequeno, De repente, começa vira a quebrar e fica um buraco maior até chegar no canal. Então muitas pessoas não sabem, mas o dente de leite ele pode dar canal. Então é quando essa cárie evolui para um estágio onde ela fica muito perto da polpa, né, que é o nervo dentário, e aí a criança vai ter dor, ela vai ter aquela bolinha na gengiva, pode ter inchaço. Então, isso que a gente tenta evitar. gente, ó, fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui pra mim. Gente, então vocês ouviram. Dente de leite dá canal. Então, pode sim um bebê ter canal.
né? Olha a importância de visitar e de levar o seu bebê, a sua criança, ao dentista, se você não quer que ela passe por um problema maior. É isso mesmo. E caso, né, chegue ali na situação de ter que fazer um canal, porque o canal ele pode acontecer por conta da cárie, mas tem uma outra situação que acontece muito, que pode levar ao canal tanto de um dente de leite quanto um dente permanente, é o trauma, quando a criança cai, bate a boca e quebra o dente, aí também precisa do canal. Isso. E as pessoas têm que saber que tem que tratar esse canal do dente de leite, porque senão vai continuar aquela infecção naquela raiz. Essa infecção pode afetar o dente permanente e também, se optar por extrair esse dente, tem que ser feito alguma estratégia para manter o espaço, porque o dente de leite ele é feito para manter o espaço para o dente permanente. E se a gente perde ele muito cedo porque não tratou o canal, pode ser que você perca esse espaço, o paciente tenha depois dentes, nós chamamos apinhados. Dos mais falados, né, que é o popular. Então, às vezes, a paciente perdeu um dente de criança, não deveria ter perdido, perdeu ou tirou, não quis tratar, é dente de leite mesmo, tira, e aí os dentes ocupam o espaço, não tem espaço para o permanente, o dente fica apinhado, fica todo torto. Exatamente. Sem contar também outras importâncias que o dente de leite tem para a criança, né? Então, não só manter o espaço, mas a mastigação, né? A criança que está ali sem o seu dente sendo utilizado, ela não vai conseguir mastigar adequadamente, não vai conseguir comer determinados alimentos. Isso pode influenciar de várias formas na qualidade de vida. Então, por exemplo, a estética, né? Quando é bebê, não tem ali uma necessidade estética, a não ser que sejam pelos pais, mas aí quando começa na escola, essa cobrança fica maior, então aí vem a necessidade de sempre estar pensando. Os coleguinhas e as crianças são muito sinceras, né? Então, por exemplo, deu uma gargalhada e aparece aquela cara. Ai, você tem uma cara. Ah, tem uma cara. E começa o bullying, né? Crianças, né? Crianças são muito sinceras, não tem esse filtro. E aí, quando vão para a escola, começa a acontecer isso, então é importante também pensar em tratar quando tem ali uma lesão de cárie em dentes da frente, quando tem dentes de leite que precisam de tratamento. E agora, vamos falar sobre um tema muito interessante e que é um dos pilares da odontopediatria, né? Que é o medo. O medo, eu não sei, depois você vai falar, mas pelo que eu percebo, ele começa muito pelos pais. Então a criança já chega com um pouco de medo, não porque às vezes ela nunca foi, ela não sabe como que é, né? Mas sim pelos pais, porque às vezes as crianças, antigamente o tratamento de dentista era diferente, então os pais, os avós tiveram um tipo de tratamento, que é o que a gente não faz mais hoje, né? Mas às vezes as crianças chegam falando, fazendo alguma arte, alguma coisa assim: "Ó, se você não obedecer, eu vou te levar no dentista, viu?". Aí ele vai vir com aquela agulhona lá, vai te dar não sei o quê, você vai ver aquele motor que a criança fica aterrorizada. Quando ela realmente precisar ir no dentista, ela vai estar com medo. E aí o odontopediatra tem que contornar isso, né. Exatamente. O medo, na verdade, não é só o odontopediatra que lida, né? Sim. Todo especialista, Sim. todo dentista lida com essa questão. E muitas vezes é isso que você falou, os pais trazem esse medo para os filhos, porque não tem como a gente ter medo de uma coisa que a gente não conhece, ou que a gente não tem nenhuma ideia sobre como é. Então, os pais, eles já falam: eu não gosto de dentista, eu já sofri muito com o dentista, a anestesia é horrível. Então, isso já acaba gerando esse medo. E tem essa questão de utilizar como ameaça, que na verdade nunca é o ideal, né? Nunca ameaçar que vai levar ao dentista ou que vai levar ao médico, porque isso pode gerar esse tipo de estresse na criança. E o medo também, ele vem muitas vezes aliado a uma situação que é a de dor, né? Então, quando a criança ela passa pela dor, ela já fica com medo. Então, se é o que a gente fala. Todo esse podcast vai ser baseado numa coisa, em mínima intervenção. Então, quanto antes você levar o seu filho no dentista. Porque quando ele chega com dor, quando ele passou pela dor de dente é horrível, né? Então, quem já teve sabe que dor de dente é ruim, é uma dor difícil de tratar. Então, a criança com dor, ela não vai ajudar, pode ser que ela fique assustada. Então, essa situação de dor, né, pode levar também a ter esse medo. E hoje, os tratamentos
que são realizados pelos dentistas, pelos odontopediatras, eles são muito diferentes dos tratamentos que eram realizados antigamente. Então, nós tentamos utilizar técnicas específicas para conseguir fazer com que a criança se sinta confortável, que ela fique confiando em você. Então, a conversa é muito importante. Eu até brinco, né? Eu também dou aula para pós-graduação de odontopediatria e eu até brinco que dá para fazer uma competição. Quando eu dou aula e quando eu atendo, porque os dois eu fico sem voz, de tanto que eu tenho que conversar, porque nós temos que conversar. A criança, ela não sabe qual é o próximo passo. Então, mostrar todo o procedimento, contar histórias de acordo com a idade da criança. Então, tem várias técnicas que nós utilizamos para deixar a criança mais à vontade durante o atendimento, passar esse medo, né? Às vezes é necessário fazer algumas consultas mais simples, antes de fazer um procedimento maior. Exato. Então, tudo isso auxilia, né, nesse processo que nós chamamos de condicionamento, que é quando você vai deixando a criança mais confiante, né, nesse tratamento. Então, hoje é muito diferente do que era antigamente. Até mesmo a questão da cárie que nós falamos no início, né? Tudo era broca, já extraía o dente, já Era tinha tudo mais dor. invasivo. Hoje não, hoje muitos dos pacientes que eu atendo que têm lesão de cárie, eu não vou nem utilizar uma broca na boca, eu vou usar uma colherzinha, um instrumental ali para fazer a remoção do tecido cariado, sem que a criança tenha aquele barulho. Os materiais, né, Os materiais são muito restauradores. modernos e tem uma inovação tecnológica, são materiais que têm flúor na composição, então tudo isso ajuda a ser menos traumatizante, que as crianças fiquem mais à vontade mesmo. Ótimo. Então, assim, eu acho que como uma lição desse podcast, né, como um resumão, é um alerta para os pais mesmo de levem as crianças antes delas reclamarem que estão com dor, porque às vezes elas já estão com algum problema, né? E o odontopediatra vai ser quem vai conseguir diagnosticar se já tem alguma coisa ou não e orientar, né? Tirar todas as dúvidas quanto à individualidade de cada criança. Aproveitando, a gente pode até puxar aí um gancho para falar sobre as férias de julho. Às vezes os pais falam: "Ah, mas é difícil porque meu filho estuda, faz isso, aí vai Rotina, curso de inglês", mas a gente tem as férias acontecem em janeiro, acontecem em julho, tem uns em dezembro, né. Exatamente. Então, julho tá chegando. Vamos aproveitar essas férias de julho para trazer as crianças, para fazer o seu check-up ali semestral, ver se tá tudo certo, para já ter essa prevenção ali em dia e Então é isso, gente, vamos trazer as crianças, né. Julho tá chegando, vamos aproveitar as férias, vamos fazer um check-up. Se sua criança já tiver com dor, já traz logo. Caso ela não esteja, já vai agendando sua consulta aqui com as meninas da recepção, pra gente estar fazendo, então, esse acompanhamento aí com a doutora Daiana, certo? muito obrigada, Eu Luana. agradeço demais a sua disponibilidade, né, pra gente estar fazendo aí nosso primeiro podcast, Que tenham muitos outros. se Deus quiser. Isso mesmo, obrigada. Obrigada.